boa noite. Os holofotes foram acesos, os flashes disparam sem parar. As câmeras registram tudo com detalhes. E assim começa uma super exposição na mídia. Pode ser de um artista, de um jogador de futebol ou não. Qualquer pessoa hoje pode ter mais que os 15 minutos de fama. Mas qual é o preço de aparecer em toda parte? Qual o risco para a imagem e reputação? Vamos saber agora no Rede Mídia, que está começando. E para falar sobre a superexposição na mídia, estão aqui no estúdio o empresário da comunicação Paulo Navarro e o psicólogo e administrador de empresas Moacir Castelar. Castellani, muito obrigado por estarem aqui no Rede Mídia. A gente conversar sobre um assunto que é super atual, mas que começou lá atrás. A ideia desse programa, para vocês entenderem, começou depois de um filme, um documentário dos Beatles, que foi exibido recentemente aqui em Belo Horizonte, no país inteiro, no mundo inteiro, que mostra essa tensão dos Beatles depois de anos fazendo show na estrada, essa coisa toda da cultura, da exposição nos jornais, nas rádios. Não tinha redes sociais, não tinha, né, essa badalação que tem hoje, quer dizer, mas eles realmente mudaram o mundo. Vamos ver um pedacinho do trailer que a gente separou? Go on, scream, they're here. George, John, Paul and Ringo, the monarchs of Merseyside Sound. Was it any wonder the seagulls on the nearby reservoir flew off in hysterics? Do you reckon those crush barriers will stand the strain? Never mind crush barriers, the Beatles fans would smash the sound barrier. Paulo, esses são cenas aí do filme, uma coisa assim, uma loucura, eu acho que nem eles imaginavam. No trailer oficial do filme, eles dizem lá, 4 amigos mudaram o mundo em 1962. O que você acha dessa super exposição na mídia daquela época? Bem, Luiz, prazer estar aqui, muito obrigado por nos receber. E mesmo porque essa casa, a casa que eu comecei minha vida profissional, na gestão do Dalto Canabrava, isso já vai aí quase 3 décadas, né? Assim também, pegando um pouquinho assim do seu ensinamento aqui. Nós é que agradecemos, Paulo, você estar aqui. Mas, introduzindo aqui, eu acho que tem um psicólogo aqui à altura, a questão que eu chamo de LPM, que é o louco por mídia, ela é bem anterior a toda a tecnologia que eu estava conversando com o Moacir aqui, exatamente dentro dessa pauta aqui, que ela é anterior e acompanha, né, Moacir, exatamente essa tecnologia. Mas bem antes disso, a gente que acompanha, eu estou aí no jornalismo há 30 anos, então a gente vê esse filme guardado à proporção, você está abrindo aqui uma dimensão internacional. Mundial, mas, né? Mundial, foi no mundo inteiro. E aqui, mas a gente tem aqui também, no microcosmo aqui, exatamente esse tipo de comportamento que espero que eu possa agregar aqui com o auxílio aqui do nosso psicólogo aqui. Mas eu acho que é uma história que passa por psicologia mesmo, porque a questão da pessoa ser independente do que é, né? Eu acho que é uma questão que tem um fundo de análise psicológica mesmo. Eu sinto que Belo Horizonte hoje tem um certo surto de psicopatia, independente do que a gente está vendo mundialmente ali, mas é uma coisa meio inerente da pessoa demonstrar o que não é, né? E ter também um fã, como a gente está vendo aqui no filme, acabou de ver também, que é uma coisa de se projetar no outro, ou seja, eu acho que é uma insatisfação tamanha, né? Que não uma psicopatia, quando é o selfie aqui hoje, ou o que for, eu não sei, eu acho que você pode dar
completar exatamente dentro dessa leitura mundial que o Luiz está colocando aqui. Aquela época, né, voltando um pouquinho, os Beatles, a gente vai falar aqui hoje ainda sobre redes sociais, Facebook, Instagram, milhões de seguidores, qualquer pessoa hoje tem mais do que 15 minutos de fama, mas para voltar um pouquinho nessa ideia inicial, nem os próprios Beatles, né, os 4 amigos lá do Liverpool, imaginavam que eles iam ter uma repercussão tão grande no mundo, né? Eles saíram de Londres, foram para os Estados Unidos, poxa, como é que vai ser a recepção dos Estados Unidos? Chegaram lá, todo mundo já conhecia a banda, então como é que eles lidavam com isso? Como é que é lidar com uma explosão dessa? Sim, bom, inicialmente, né, boa noite, Luiz, boa noite, Paulo, grande prazer aqui estar com profissionais tão experientes assim. Na questão da época dos Beatles, existiu aí uma confluência de forças. Então a gente tinha naquele momento o crescimento de uma tecnologia que era a TV. Então, por exemplo, a primeira transmissão via satélite no mundo aconteceu com os Beatles cantando All You Need Is Love, com outros cantores famosos, que hoje são muito famosos, como os Rolling Stones. Então essa foi a primeira transmissão ao vivo via satélite, por exemplo. Então os Beatles, eles entraram na cultura junto com a relevância e a explosão, né, da primeira fase de explosão da TV. Então o que acontece? A TV ajudou muito nisso. Ajudou demais. Ajudou demais. Se não fosse a TV, eu acho que nem haveria essa explosão. Exatamente, porque geralmente existem padrões onde que a tecnologia ela surge e ela passa a ditar uma cultura. Desde a época da Revolução Industrial, quando surgiram as primeiras máquinas, as pessoas passaram a se comportar de formas diferentes. Então, quando a TV também ela passa a crescer fortemente nos anos 60 nos Estados Unidos, 50 e 60 nos Estados Unidos, a cultura também se transforma. Então, você imagina, na época, uma cultura americana que terminava aquele momento de repressão, uma cultura muito conservadora, e de repente as pessoas passam a ter um pouco mais de capacidade de se expressar. Tem um mecanismo da TV onde que elas se projetam através da mensagem de 4 garotos que inicialmente usavam terno e gravata, mas depois deixaram o cabelo crescer. Na verdade, antes do terno e gravata, eles usavam roupas normais de qualquer jovem naquela época. E um empresário falou, não, nós vamos colocar um visual novo em vocês. Aí colocou o terninho que virou moda no mundo inteiro. Sim, quer dizer, é a imagem já da cultura. Já preparada, mas ao mesmo tempo que esse marketing foi realizado pelo Brian Epstein, né, que era o empresário da época, quinto Beatle. Com muita inteligência, mas há essa confluência da questão da tecnologia, da questão da TV e da questão da transformação cultural na época. Aí, nesse caso, é uma mera retratação, porque a televisão não tinha esse poder de persuasão ainda, de induzir, como faz hoje, e de criar mitos, né? Independente do talento de cada um, mas de criar e de induzir as pessoas para a moda, com tecnologia que nós vamos falar depois aqui, que no Instagram, que coloca também. Aí, nesse caso, a mera retratação já gerou toda uma cópia também e uma tietagem junto. Eu estou errado? Porque pela primeira vez, alguém, ao invés de escutar uma pessoa, enxerga alguém que ela pode se projetar. E essa projeção, muitas vezes, sobre aquilo que ela está precisando na vida dela, ou aquilo que ela não conseguiu falar e não conseguiu expressar, ela passa a ter alguém visualmente falando para ela se identificar. Por isso, a quantidade de fãs que os Beatles tiveram, de uma forma, né, completamente avassaladora. Aquela histeria também, né? Queria estar ali, aquela histeria, as pessoas, é um momento que eu acho que é único. Hoje a gente ainda tem muitos cantores que provocam histeria nos fãs e tal, mas não naquela magnitude que os Beatles provocavam. A gente tem as imagens aí que a gente pode ir mostrando das fãs assim se delirando. Uma identificação com calcinhas, por exemplo, me ajuda aqui a memória aqui. Era o Vanderlei Cardoso. O Vando é que tinha. Que identificação que é essa? De criar uma tietagem em cima disso. O Vando criou esse ícone. O que é isso? Explica. Depois, muitas pessoas aprenderam a trabalhar com tudo isso. Mas acho que talvez essa questão dos Beatles foi como se diz, um pontapé inicial. Onde que, inclusive, profissionais da mídia acabaram aprendendo e se aprofundando um pouco mais sobre como trabalhar essa exposição. Induzindo, começando a induzir. Eles criaram esse modelo, cabelos novos, né? As crianças falaram, poxa, tem uma parte no filme que fala George Harrison, os filhos do George Harrison são grandes, são bonitos. As crianças falando isso. Então, eles mexeram todo com uma cultura, né? Mas, voltando aqui para a questão da superexposição na mídia, o Paulo tá na mídia aí há muitos anos, vai poder falar para a gente direito isso, como é que é a sensação dele entrevistar pessoas que estão muito expostas, inclusive. Para fechar essa questão dos Beatles, em um determinado momento dos shows,
e isso está relatado no filme, eles tiveram que sair do estádio depois de um show. A única forma que a polícia... me falou. A polícia teve para retirá-los foi dentro de um caminhão frigorífico, então eles estavam lá dentro daquele caminhão frigorífico gigante, rodando de um lado para o outro, batendo a cabeça, um batendo no outro, aí deram um basta ali. Não chega, nós não queremos fazer mais show. E realmente, depois desse dia, desse show, que ninguém ouvia nada, não, imagina um estádio maior do que o Mineirão ou Maracanã, com aquelas caixinhas de som desse tamanhozinho, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, então ninguém ouvia nada. O Paul olhava pro John, onde é que ele está, onde é que a gente está na música, onde é que a gente está na música, né? Eles sentiam pelo dançar do outro o momento da música, então teve um basta ali. Eles pararam de fazer shows ao vivo e foram para estúdio. Então esse foi um momento de superexposição que a banda, poxa, vou tirar meu time de campo. Como é que é isso? Bem, guardada a proporção, eu não tenho uma tietagem, passa longe exatamente do que a gente vê e do que eu testemunhei, não com a tietagem em cima de mim. Hoje, quem tem um assédio acima de mim, é uma oportunidade, daqui a pouco a gente pode falar dentro disso, mas em cima do que você está colocando, é muito interessante o seguinte: eu cobri muito tempo, vamos dar um exemplo prático, o Camarote da Brahma. Foram anos e anos eu cobrindo, até que eu cansei. Eu cansei pelo estrelato que cada um, que o próprio jornalista, ele emprestava, ele delegava a determinado ator de novela, a determinada a história de um cantor, ou que for um jogador de futebol. Então, é essa máquina mesmo que cria, que a gente estava falando de indução. Então, é uma coisa muito chata, porque realmente parte dessas pessoas, talvez ao contrário dos Beatles, que da sua citação, da sua colocação, é uma coisa que levou à exaustação, cansou. Porque você cansa, né? Eu, dentro da minha modéstia aqui, eu hoje, quando vou num lugar, um evento, 1.000 pessoas, eu vou pro meu cantinho ali, eu vou. Mas tem gente que gosta disso e tem gente que se gaba disso, né? Independente do que for. Então é muito chato, tanto para quem tá, eu dentro, repetindo, na minha modéstia, da minha timidez, eu diria. Na hora de entrevistar um Ronaldinho, o que for, entrando naquele ali, é uma coisa que me intimida, como também, por outro lado, eu observava em cima deles também, que eles estavam de saco cheio ali, exatamente de estar numa abordagem, mas estavam sendo pagos, ali no caso, estou falando de uma experiência, do meu ponto de vista, sendo pago para estar ali no Camarote da Brahma, fulano, beltrano, ciclano, para expor, para falar que estava na Brahma, já induzido também pela uma merchandagem, que aí é outra história. Aí eles tinham que ficar aparecer bonito, porque o patrocinador estava ali bancando. E é engraçado que nesse aspecto aqui, situando aqui, eu ia como convidado, entre aspas, né, com equipamento era deles e tudo, mas eu tinha que, obviamente, dar o retorno, né, o feedback aí, que era botar no ar exatamente o que o Camarote da Brahma é lindo, é maravilhoso, e era realmente um espetáculo, mas é uma ação de merchandising dentro daquilo que a gente estava colocando aqui. Agora, é muito chato, né, para quem está de um lado, quem está do outro, e para quem está entrevistando também, é muito chato. E às vezes para quem está ouvindo também, quem está em casa também. Vamos falar do Oscar lá, né? Qualquer um que tem um credenciamento ali, uma tietagem, né? Ali eles já vão, as mulheres já vão todas elegantes, já programadas para fazer aquela tietagem. Aquilo ali já é todo um contexto que isso é feito. Isso, e fazem muito bem. Apareceu o peito, apareceu não sei o quê, o decote do vestido. Então tem toda uma coisa. Agora, é um mundo de glamour, é um mundo que é copiado? Eu não tenho muita paciência não, Luiz. Eu fico... Isso é uma exceção, porque tem muitas pessoas que adoram. E daqui a pouco a gente vai falar sobre dessas pessoas que criam notícias para ficar no Facebook, no Instagram. O Rede Mídia faz um pequeno intervalo e volta já já. Voltamos com a Rede Mídia, que fala hoje sobre superexposição na mídia. Paulo, vamos conversar um pouquinho sobre as entrevistas que você fez aí nesses anos todos. No primeiro bloco a gente falou da superexposição dos Beatles, que tinham a televisão, o rádio, para ajudar nessa divulgação da imagem. Hoje a gente tem as redes sociais e a internet. Não há como falar de superexposição em mídias hoje sem levar em conta a internet. Até porque pela internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter, as pessoas têm muito mais do que 15 minutos de fama. Como é que você sente quando você vai entrevistar uma personalidade, você faz isso toda semana? Como é que eles trabalham essa questão da imagem nas redes sociais? Eu acho que todo mundo trabalha, são números estrondosos, eu mesmo estou tendo que me adequar, eu me senti até um pouco bastante jurássico
no sentido de não estar adequado. Aí, obviamente, você vai consultar os universitários, né, para te dar exatamente o embasamento que eu estou até reforçando agora, porque eu tinha números qualitativos e não quantitativos, né? Tanto no Instagram, que tem 11 mil, é pouco, é muito pouco 11 hoje. mil seguidores, já Facebook pouco, tem mais assim, aí. né? Mas é pouco. Uma moçada hoje é pouco. Então você tem que trabalhar, né? Existe uma coisa hoje no mercado que nós, que indiretamente eu sou o dono de uma empresa, que tem o lado também que te atrapalha muito, exatamente as blogueiras, com todo respeito, né? Alguns são formados, têm todo um conteúdo, mas a maioria hoje pega por aí, pega um modismo para vestir tal roupa de fulano e tal, e cobra-se tanto X, Y, Z, que dá um impacto muito grande no mercado publicitário hoje. É muito significante. Isso diminui muito a nossa capacidade. E uma coisa sem conteúdo, vazia de tudo, né? É uma coisa. Agora, quem não tem, você tem números aqui de diversos artistas aqui que você estava citando aqui, você não tem. Agora, o custo-benefício disso, o retorno disso, se é em prol do seu produto ou do próprio ego da pessoa, aí você tem que avaliar com uma serra aqui o que exatamente passa por isso aí, né? Vamos comentar aqui. Né? Vou trocar aqui para o Moacir, vamos citar um exemplo que é clássico, virou, é conhecido no mundo inteiro. A Rihanna teve 11 milhões de acessos numa foto dela grávida, quer dizer, uma pessoa que trabalha muito bem com as mídias, gosta de ficar ali exposta. A Beyoncé, não a Rihanna. A Rihanna também tem milhões de seguidores, mas a Beyoncé teve uma foto dela grávida que ela conseguiu 11 milhões de acessos. Como é que as pessoas, esses grandes artistas, trabalham o pessoal, o lado íntimo delas com essa mega exposição na mídia? Olha, tem algumas pessoas... Essa é a foto da Beyoncé, 11 milhões de acessos, uma foto dela grávida com esse véu, uma foto bonita, né? Sim. Não tem nenhuma dúvida. Você já não gostou tanto, né? O Paulo já não gostou tanto, mas... É meu tipo. Os internautas, os seguidores gostaram, tanto que clicaram lá 11 milhões de vezes. Sim. Você pode imaginar, então, uma forma da pessoa utilizar essa imagem, uma forma um pouco mais superficial e uma forma mais verdadeira. Então, tem muita gente que utiliza da imagem apenas para fazer propaganda, apenas para adquirir mais seguidores. Agora, por incrível que pareça, existem artistas famosos que usam a imagem de uma forma mais verdadeira e conectam de uma maneira muito mais profunda com o público. Sim. Por exemplo, eu tive a oportunidade, eu fui a uma conferência em Las Vegas no ano passado e eu tive a oportunidade de assistir o show da Celine Dion. E a Celine Dion, ela perdeu o marido em janeiro do ano passado. E durante o show, ela compartilha fotos e ela comenta com o público sobre a sua perda, a sua história, mostra a imagem dos filhos, vídeo com os filhos. Mas eu fiquei impressionado como que ela fez isso de uma forma, de fato, muito aberta, sincera e verdadeira. Eu achei, inclusive, muito corajoso do lado dela fazer algo assim, porque você abrir a sua intimidade de uma forma tão grande. É claro que, por efeito colateral, isso vai gerar, inclusive, resultados, até mesmo para a carreira dela. Mas aquilo me marcou bastante, porque, né? São poucas pessoas. Mas hoje em dia, eu acredito que existe um movimento onde que as pessoas agora, até mesmo os artistas ou pessoas que estão na mídia, elas estão percebendo a importância de trabalhar o autêntico. Inclusive o próprio Paulo, né, Paulo? Você comentou que você agora está com um programa que o DNA, não é exatamente pra isso? Para mostrar a autenticidade. Para pegar uma outra deixa, um outro gancho que não seja... Não só o sucesso, né? Merchandising, que virou uma merchandising total, merchandising de gente. Nós estamos falando de Instagram, de selfie, né? Que a gente estava falando antes aqui. Todo mundo, quando tem gente até morrendo, vai tirando selfie, cai no buraco, cai no trilho do trem, cai do navio. É um negócio louco, tudo mentira, cara. Eu nunca vi tanta mentira. Todo mundo tá bem, né? Facebook, que for. Eu fico vendo. Eu não tenho paciência, sinceramente. Eu tenho lá uns 20 mil lá na fanpage, no Paulo, mas não tem paciência para ficar vendo. E tem um perigo também, que a gente estava pautando aqui antes,
que, pô, você não lembra um sequestrador que confessou? É muito fácil pegar do cara ali que é o novo rico, porque quem é rico mesmo está se escondendo, né? No caso que a gente conhece, eu vejo isso na minha coluna, eu vejo isso no meu programa, né? Tá quietinho, tá escondendo, mas o outro tá ali vendendo uma história, né? E que essa história é um guia prático para ser sequestrado, para ser roubado, para ser... a gente está falando de picaretagem, a gente tem um ator aí, a gente pode chamar de ator, eu não sei nem como chamar, o Marcelo, que se passou pelo dono de uma... Da Gol, filho do dono da Gol, do Constantino, então ele passou pelo filho e conseguiu entrar em vários lugares e a história dele exato, e acabou virando filme, quer dizer, hoje ele aproveita dessa fama toda que ele conseguiu e tem uma empresa, trabalha com isso, né? Esse é o filme, dá palestras e faz consultorias, quer dizer, uma pessoa que aproveitou, ele não foi legítimo ali naquela atitude, mas ele aproveitou daquela fama ali e conseguiu frutos. Eu não sei se é o melhor caminho. O que vocês acham? Olha, me dá uma certa antipatia. Eu acho que tem um surto de psicopata, você que me corrija, porque é muito que não é, o que quer ser, o que está no lugar de alguém, e realmente é um vazio para ser preenchido, né, dentro dessa sociedade que de repente... E a tecnologia, como você introduziu essa pauta aqui, ela vai de encontro, ela facilita pro blogueiro aqui, pro outro ali, pra novela. Novela hoje virou, você sabe, de novela hoje virou um manual de costumes, né? A pessoa vai, deu alça, lembra? Então não vai, por aí. A gente viu a imagem, só para resgatar, a gente viu a imagem do Wagner Moura, que virou filme, né? O caso do Marcelo. Agora eu quero trazer para o Moacir a questão dos jovens. Os jovens hoje com o Instagram, né? Todos aqui devem ter filhos, eu tenho um filho de 15 anos, quando coloca uma imagem, uma foto, ele quer ter curtidas. Como é que os jovens fazem, então, para lidar com o Facebook, com o Instagram? Eles querem mais seguidores, como é que eles devem lidar com isso? Porque também é muita exposição, acaba tendo problema. A gente vai ver daqui a pouco uma matéria que o Tempo, no jornal local aqui, o nosso estadual. Meu jornal? O seu jornal fez uma matéria ontem já com essa pegada de que muita exposição na mídia, a gente pode até mostrar a imagem aí daqui a pouco, muita exposição na mídia traz problemas pessoais, as pessoas querem todas serem curtidas e tal, mas isso quando não acontece, o que vem pela frente? Luiz, vale lembrar que toda pessoa ela gosta de ter um momento de palco. Quando a pessoa faz o aniversário e faz uma festinha, aí chega a hora dos parabéns, a pessoa está no palco. E aquilo é importante, isso faz parte da nossa vida também. Agora, os jovens hoje, o que é importante é que o jovem, ele utilize a rede social, mas que ele tenha um conteúdo por trás. Então, hoje em dia, né, onde você tem ambientes familiares que estimulem que esse jovem tenha momentos, e que consiga momentos, né, em que ele possa ler, estudar, fazer algum tipo de produção e que ele tenha também a oportunidade de se relacionar com as pessoas que o cercam, os amigos, relacionar de verdade, o olho no olho, o tá inteiro, o tá ali presente, isso aí gera uma substância. E aí que talvez ele possa utilizar as redes sociais para compartilhar, dividir e celebrar. O problema é quando você transforma a ferramenta, que seria a rede social, para compartilhar alguma coisa de consistência, que seria o propósito, é quando você transforma a ferramenta no propósito. Quando a pessoa ela pensa apenas em aparecer. Então, aquele jovem que ele fica o tempo todo preocupado em apenas manusear o Instagram, o Facebook, ele fica só em cima do mecanismo. E aí você não gera nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de profundidade, nenhum tipo de fato de conexão com aquela pessoa que está te seguindo. Essa pessoa vai seguir porque a moça é bonita, porque o rapaz é simpático. Todos são muito bonitos, todos são muito belos, né? Os jovens hoje são muito bonitos e ali no Instagram ainda ficam mais ainda. Bonito. Fugindo um pouquinho do digital, em Belo Horizonte é um fato curioso. Eu acho que hoje diminuiu. Com a crise, então sumiu. Mas existiu aqui uma época, uma disputa de quem dava, os pais se projetando nos filhos, nas filhas sobretudo, quem mais fazia mais bonita ou gastava mais para a festa de 15 anos ou para o casamento da filha. Isso virou festa de 1, 2,
3 milhões, isso virou uma concorrência, porque se o cara, ao contrário do que eu te falei em tempo de Automóvel Clube, de Sociedade Ruralista, que tinha o Glamoguel, o Redson Boys, que era de menino, de gente de sociedade se apresentando no palco desses eventos, a coisa ganhou uma grandiosidade com shows nacionais, internacionais, com cantores. Olha, uma coisa de louco, né? Eu não sei o que essa criança vai levar aí para o futuro, a não ser quando a mãe também se projetou de alguma forma de se realizar naquilo que não teve na sua tenra infância aí. Moacir, tem uma mensagem assim, do lado da psicologia para esses jovens que estão vindo aí, que buscam esse acesso todo, esse glamour todo, além desse equilíbrio que você está pregando, o que você acha? Queria a sua opinião rapidamente e também do Paulo. Uma mensagem assim para as pessoas que gostam muito, a gente gosta também porque a gente acaba entrando e mexendo e colocando foto e tal. Como é que a gente deve lidar com isso? Acho que o jovem tem que prestar atenção numa palavra que chama se aprofundar, mais profundidade. A realidade, ela vive aí esse viés da quantidade versus profundidade. Então, aquela história. Hoje em dia a gente acha muito mais momentos de superficialidade do que algo com consistência. Então, acho que é importante o jovem lembrar que existe uma vida fora do Facebook, por exemplo. Uma vida onde que ele vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas, a se frustrar, a se colocar, ali, o olho no olho, ao perceber o outro, ter consciência, do que o outro quer dizer, inclusive fazer leituras do não verbal. Isso não acontece na tecnologia. Eu complementaria dizendo que a questão passa por berço, por educação, que esse país precisa, Precisa na hora quando toma um caminhão, não ir lá pegar toda a mercadoria, como aconteceu em Vitória também. Isso tudo é essência exatamente disso: berço, educação e religião, religar consigo próprio. Gente, o papo tá ótimo. Agradeço ao Paulo e ao Moacir pela essa ótima conversa aqui sobre superexposição em mídia. Até o próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Rede Mídia termina aqui, a gente se vê na terça-feira que vem. Até lá.